No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está Salvador Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador, uma organização com a missão de promover a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida. O Salvador é formado em marketing e também coautor dos livros Ser Feliz Assim e Lições de Vida. Bem-vindo, Salvador, e obrigada por estar aqui. Eu começo por perguntar se continuam a existir e quais são muitos desafios, imagino que sim, para as pessoas com deficiência no que respeita à entrada no mercado de trabalho, para começar. Olá, muito obrigado pelo vosso convite também de estar aqui hoje. Eu diria que sim, os desafios são inúmeros e para qualquer pessoa, independentemente de ter ou não ter deficiência. Mas para uma pessoa com deficiência, eu acho que o desafio ainda é maior. Sobretudo porque se falarmos um bocadinho no background dessa pessoa, se tem acessibilidades na zona envolvente, se conseguiu ir à escola, se consegue praticar desporto, se é uma pessoa ativa, e portanto tem tudo a ver também com o ambiente e com o envolvente que essa pessoa tem. Como nós sabemos, as acessibilidades são um fator essencial para que as pessoas com deficiência possam ter uma vida livre e ativa, e quando isso não acontece no nosso país fica mais difícil e o que acontece é que nós hoje em dia temos muitas pessoas com deficiência em Portugal, cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência, 8 a 10% da população com vários tipos de deficiência, estamos aqui a incluir, e muitas delas não tiveram a igualdade de oportunidades de ir à escola, de frequentar a tal atividade esportiva ou a tal atividade lúdica, e quando essas pessoas ficam mais excluídas e ficam mais fazem mais vida dentro de casa, ou se especializam também em determinadas matérias e têm essas capacidades, ou então muitas vezes pode acontecer ficarem também mais limitadas e com menos recursos que as outras pessoas ditas normais. Sente e sabe se as empresas, o próprio mercado de trabalho e o tecido empresarial estão mais disponíveis para contratar pessoas com algumas deficiências e algumas limitações, não é? Sim, isso sinto que nos últimos anos existe cada vez mais uma responsabilidade também para a contratação. Acho que nos últimos 10 anos houve uma transformação digital gigante em todo o mundo, e isso veio melhorar imenso a vida de todos nós, obviamente com umas vantagens e outras vantagens, mas para as pessoas com mobilidade reduzida foi de facto muito importante essa transformação, porque nós podemos estar a fazer o nosso trabalho em casa, posso estar na minha cadeira, posso estar deitado, posso estar no sofá, independentemente da minha condição, e posso trabalhar de igual para igual com outra pessoa. E sobretudo também as novas tecnologias e as ferramentas de apoio permitem que uma pessoa com mais limitações consiga também frequentar um curso, ir para a universidade, e isso tudo veio acelerar essa integração. Do ponto de vista das empresas, sinto que cada vez há mais essa responsabilidade, mas sobretudo sinto isso nas grandes organizações que têm uma direção de recursos humanos bem estruturada, bem planeada, que sabe o que é que faz, e todos esses processos. Às vezes nas pequenas e médias empresas, que são, creio eu, mais de 80% ou 90% do tecido empresarial português, é que é muitas vezes só pela decisão do próprio dono ou do próprio empreendedor. E temos casos desses na associação, de pessoas que de facto que se sensibilizam também com esta temática, que têm uma ligação ou que conhecem uma pessoa com deficiência, e que depois também fazem esse caminho, não é? Da própria adaptação da empresa a essa pessoa. E de facto eu sinto que tem existido cada vez mais uma maior preocupação também das empresas. O que eu gostava de transmitir às empresas é que muitas vezes
não é fácil de nós, associações e pessoas também que representam as pessoas com deficiência, de encontrar o perfil certo e exatamente como aquilo que nós queremos. E hoje em dia temos um nível de especialização nos trabalhos muito grande e, portanto, fica mais difícil. Mas, regra geral, e pelos exemplos que nós vamos tendo na associação, nós já integramos mais de 350 pessoas no mercado de trabalho nos últimos 5 anos. Na grande maioria nós sentimos que quando é dada uma oportunidade a uma pessoa que tem deficiência, essa pessoa, pelas suas características, pela resiliência, pela forma como teve que enfrentar todo um novo desafio e desde a sua mobilidade à sua integração, normalmente agarra essa oportunidade de outra forma, não é? Eu não sei se é possível, se já há alguns dados ou se tem algum tipo de informação. A pandemia, diz que a pandemia ajudou e acelerou muitos processos. É possível tirar alguma conclusão sobre o impacto da pandemia também nisto, tal como o Salvador dizia, que as pessoas podem dar a trabalhar em casa com um conforto muito maior do que se estivessem nas empresas, por exemplo, devido às limitações. A pandemia também contribuiu para isso ou ainda não é possível concluir nada? Se me perguntar estudos concretos, acho que não tenho esses dados, mas dos vários contactos que nós vamos fazendo com várias pessoas, lembro-me de falar com vários amigos e eles me dizerem, pessoas que têm deficiência e que trabalham em casa, Salvador, agora vejo todas estas pessoas a se estressar e estressadas com passarem muito tempo em casa, e como é que se organiza o meu trabalho e como é que se faz as paragens e como é que se organiza tudo isto. Isso é o meu dia-a-dia há 20 anos ou há 10 anos e, portanto, acho que muitas das pessoas com deficiência já faziam ou já tinham essa flexibilidade que muitas vezes as empresas ainda não tinham dado, mas sem sombra de dúvida que os ensinamentos também da pandemia veio acelerar, sobretudo as empresas, a criarem uma vez que estão em remoto, este trabalho à distância, não é? E veio acelerar sem sombra de dúvida o trabalho remoto e portanto já não é preciso estar todos os dias no escritório das 9 às 6 se nós conseguimos concluir o nosso trabalho. Eu, do meu ponto de vista, acho que é fundamental uma pessoa ir à empresa até para viver a própria cultura e conviver com as pessoas e sentir também o ambiente e a cultura onde nós estamos inseridos. Acho que isso é uma ferramenta fundamental. Mas obviamente nem 8 nem 80, não temos que estar todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 6. Acho que pode-se ir articulando e eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, de caso para caso, de família para família e, portanto, acho que é um mar de oportunidades e tem que se ir adaptando também caso a caso e equipa a equipa. Falando aqui em mercado de trabalho, para quem nos está a ouvir e a ver, que apoios é que existem à contratação de pessoas com limitações, com deficiências, com incapacidades na prática? Existem diversos apoios. Existe uma taxa de segurança da TSU. O colaborador tem uma taxa mais reduzida. Existem também diversos apoios para adaptação do posto de trabalho. Imagino que é preciso construir uma rampa, que é preciso construir uma casa de banho adaptada. Existe uma série também de incentivos que muitas vezes não são fáceis de descobrir e de usufruir, porque os processos às vezes são morosos, mas eu acho que cada vez há uma maior preocupação das empresas. Nós na associação temos vindo a divulgar também esses apoios. Acho que as empresas não contratam à procura também por causa desses apoios, mas obviamente que não é? Sim, mas obviamente que tem essas vantagens e são muito importantes porque existem de facto algumas pessoas que podem não contribuir ou que podem não competir de igual para igual com uma pessoa dita normal, mas existem tantas outras pessoas que depois acrescentam imenso à cultura de uma empresa que outra pessoa dita normal não acrescentaria, não é?
E traz todo um repertório de experiência aliado àquilo que é a sua própria experiência, não é? Isso nas empresas também é importante, traz outra vida, não é? Acrescenta. E já agora, em relação às pessoas que têm deficiência, que apoios é que elas encontram, nomeadamente no âmbito de financeiro, não é? Finanças? Os apoios que existem têm uma taxa de crédito à habitação, um regime super bonificado, igual aos trabalhadores da área dos bancos. Sim. Por exemplo, na aquisição também de um automóvel também tem a isenção do IA. Na compra também de alguns equipamentos, cadeiras de rodas, computadores, coisas que se justifiquem que são essenciais para a nossa formação. Também existem alguns apoios dos centros de emprego. Portugal, de facto, tem um conjunto de apoios que existem. Muitas vezes eles não são bem divulgados ou as pessoas não conseguem encontrar, mas porque lá está, falávamos ao início das acessibilidades, porque muitas vezes o centro de emprego onde nós vamos não tem acessibilidades, a pessoa não consegue entrar, e sobretudo também porque ainda existe a taxa de escolaridade das pessoas com deficiência ainda é baixo relativamente às outras pessoas. E isto tem tudo a ver também com o problema socioeconómico. Claro. E, portanto, às vezes é mais difícil. Eu diria que quando uma pessoa tem deficiência, o mais importante é também a rede de suporte que essa pessoa tem e a forma como a informação, como a sua família e a sua rede de apoio consegue aceder à informação. E isso é fundamental para nós conseguirmos os apoios necessários para fazer uma vida ativa e integrada, não é? Vocês no vosso site da Associação Salvador têm toda esta informação também? Sim, nós temos um manual da pessoa com deficiência onde descrevemos todos estes tipos de apoios, que vão desde a empregabilidade, ao desporto, às acessibilidades, à habitação, e todos os anos fazemos uma atualização também desses apoios, porque de facto a informação... eu costumo dizer que há diversos apoios e o Estado garante uma série de apoios, mas a informação está tão dispersa e os próprios responsáveis também por essas entidades nos centros de emprego, na segurança social, muitas vezes também não sabem esclarecer as informações de uma forma calma e pouco recorrente também o uso dela, não é? Exatamente. Muito bem, portanto é só irem ao site da Associação Salvador e tirarem todas as dúvidas. Como é que as associações como a Associação de Salvador consegue sobreviver? Sim, essa questão da sustentabilidade, não é? Mais do que sobreviver, é garantir uma sustentabilidade eficiente também para alcançar os projetos e a missão que as instituições têm. É muito importante ter uma equipa profissional e hoje em dia o terceiro setor está cada vez mais profissionalizado e sobretudo ter uma transparência também com os doadores, sejam doadores de empresas, sejam doadores particulares, seja a consignação do IRS, que está agora também em voga, e sobretudo ter uma mensagem também clara de que o que é a nossa missão, o que é que nós fazemos e a forma como o fazemos. E por isso acho que esta questão da sustentabilidade é fulcral para qualquer organização e felizmente tem existido também uma grande evolução também aqui no terceiro setor para esta profissionalização. Já agora aproveito aí um termo que usou, porque há muitas pessoas que infelizmente ainda que não sabem o que é, nem percebem muito bem como é que funciona, que é a consignação do IRS. Quer-nos dar aqui um cheirinho do que é, do efeito que uma coisa que não tem esforço nenhum para o comum do contribuinte, qual é o efeito que ele tem em associações como a da Salvador? Olha, para nós já é uma das nossas maiores fontes de receita, a consignação do IRS, e é uma
uma ajuda que o Estado português atribui ao terceiro setor, às instituições de solidariedade social que estão inscritas e certificadas também como entidades públicas, e sobretudo o apoio é 0,5% dos nossos impostos, que em vez de nós pagarmos e ir para o Estado, não é nada que nos vai retirar do bolso do nosso dinheiro. Em vez de atribuirmos tudo ao Estado, o Estado permite que 0,5% do que nós pagamos ao Estado poder escolher para que entidade ou para que área é que eu desejo. E, portanto, como eu dizia há pouco, há inúmeras instituições que têm esses apoios. Nós, na Associação Salvador, esse apoio tem um impacto gigante, sobretudo nos nossos programas de empregabilidade, de desporto adaptado, nas campanhas de sensibilização e também na atribuição de apoios que nós fazemos. Nós temos uma iniciativa que se chama Qualidade de Vida, onde nós já atribuímos mais de 1.800.000 euros em apoios a mais de 500 pessoas ao longo destes 20 anos, que muda por completo a vida destas pessoas. Apoios desses que podem ser uma obra em casa, que pode custar 1.000 euros, como pode custar 15.000 ou 20.000, independentemente se for uma plataforma elevatória ou uma alteração de uma casa de banho, estrutural, não é? Ou então uma bicicleta adaptada para as pessoas praticarem desporto. Só para ter uma ideia, uma bicicleta adaptada custa no mínimo 3 ou 4.000 euros, enquanto que uma bicicleta normal custa 100, 200 euros, não é? Sei que há bicicletas muito mais caras do que isso, sim. Mas para uma pessoa com deficiência poder praticar desporto, os materiais são mesmo muito caros. Uma cadeira de basquete custa no mínimo 3, 4.000 euros. Portanto, todos os equipamentos são personalizados e são adaptados a estas pessoas. E nós na associação temos vindo a fazer esta integração, sobretudo a nível de social, dos eventos que nós fazemos, mas muito também pelo desporto adaptado, pelas novas modalidades que temos, pela parte da integração profissional e sobretudo também por estas mensagens de sensibilização que são muito importantes, e só assim é que também conseguimos ter o apoio e sensibilizar toda esta comunidade. Se eu posso dar uma dica, eu normalmente costumo dizer às famílias para escolherem 3, 4, 5 instituições com as quais se identifiquem e todos os anos irem rodando a instituição. Mas o mais importante de tudo é fazer a consignação para uma instituição de solidariedade social. E segundo dados que tive em 2019, creio que eram 2019, mais de 60% dos contribuintes ativos em Portugal, mais de 60% não consigna. Porque muitas das pessoas, e é nesse sentido, não é? Nós temos essa noção, porque pronto, no Doutor Finanças nós escrevemos sobre vários temas, a consignação, nesta altura do IRS também abordamos sempre. Há muitas pessoas que não fazem ideia do que é, e é tão simples como na declaração de IRS, não sei de cor o quadro, mas há um quadro específico em que basta pôr um piscozinho e um número de contribuinte. Exatamente. E não nos tiram nada do bolso, não é? É só a parte do IRS que o Estado ia ficar, que será transferido para a instituição que nós contribuintes escolhermos. Portanto, é algo muito, muito simples, diria eu. Salvador, já agora, como é que nasce a Associação Salvador, que está a fazer 20 anos, não é? Parabéns, antes de mais. Como é que ela nasce? Olha, nasce de um sonho sobretudo ao início, o meu pai lembrou-se de criar uma instituição que pudesse partilhar boas práticas a nível de investigações, porque quando eu tive o acidente, a minha família teve a oportunidade de viajar para este mundo fora e de conhecer também investigações na área da medula, do meu problema, que é o Spinal Cord Injury, uma lesão na medula, e de facto em Portugal existia muito pouca coisa. Hoje em dia temos alguns centros de investigação cá em Portugal e equipas também a fazer, mas rapidamente nos apercebemos que para além da prática de pesquisas e de partilha de boas práticas e de partilhas dessas experiências, era tão ou mais importante o convívio e aprendermos uns com os outros
entre as famílias, partilhar também conhecimentos, experiências que tínhamos vivido e sobretudo caminhos que também poderíamos fazer. E assim nasce a associação, com esse objetivo de juntar pessoas com deficiência, ter uma voz mais ativa na nossa sociedade e lutar também pelos nossos direitos nesta área do desporto, dos eventos, mas sobretudo foi com esta área da investigação que depois não se concretizou, apenas divulgamos algumas boas práticas, que nasce a associação. E eu tinha 5 anos de lesão depois da criação da associação, fui-me apercebendo que de facto a diferença que também poderia fazer na minha vida e na vida de outras pessoas era não tanto nesta área da investigação, mas sim também nas coisas concretas, como nós falámos aqui há bocadinho, no desporto, na integração profissional. O dar a cara também por isso, não é? E em Portugal, quer dizer, não sei se conhece, imagino que tenha noção das realidades também, algumas lá fora, mas em Portugal é mais difícil? Eu acho que Portugal tem feito um caminho nesta área da sensibilização e acho que todos nós e todas as pessoas concordam e sabem que é importante esta integração de todos na nossa sociedade, independentemente da sua condição. Mas depois o que me deixa triste é de facto a lentidão dos processos. Nós temos, só para dar um exemplo, nós temos uma lei das acessibilidades que tem mais de 20 anos e que de facto na prática a lei não se funciona. Não é? Não funciona porque não existe fiscalização, porque existe pouca sensibilização e portanto é muito importante toda esta temática da sensibilização, mas mais importante do que isso da fiscalização. Mas se nós, por exemplo, na lei das acessibilidades, as autarquias, as mais de 300 e muitas autarquias espalhadas por todo o país, deviam ter um plano de acessibilidades para a sua cidade, para a sua vila, e deviam ter técnicos sensibilizados também para que as coisas funcionassem. E de facto vimos isso acontecer já em algumas zonas do nosso país, mas ainda são poucos os exemplos. E por isso é uma coisa que me deixa triste, que demora a acontecer, mas depois tem outras coisas muito boas também, do outro lado também sempre a acontecer, que é a energia das pessoas que têm deficiência, as conquistas que elas têm, seja no mercado empresarial, do trabalho, seja também nas conquistas a nível de desporto, as conquistas que os nossos paralímpicos também têm, os seus exemplos e sobretudo os seus testemunhos são de facto muito inspiradores, que depois dão-nos força também para seguir aqui também todo este caminho e continuar a lutar. Mas eu, como costumo dizer, nós precisamos de todos e sobretudo das pessoas com deficiência e das suas famílias para lutar por uma melhor integração, não é? O Salvador já falou aqui de várias coisas que vocês desenvolvem na associação, mas gostaria que partilhasse um pouco mais sobre o âmbito de intervenção da associação e o tipo de atividades que é possível desenvolver. Quem é que vos encontra e o que é que lá vai encontrar, não é? Uhum. Então, nós na Associação Salvador, como eu dizia há pouco, nós começamos por os eventos de convívio e essa é a nossa maior porta de entrada. Quando uma pessoa tem uma deficiência, seja ela de nascença, seja ela uma deficiência adquirida por um acidente de moto, por um acidente de mergulho, estou a falar dos acidentes mais comuns, há toda uma mudança na sua vida e há toda uma procura também por apoios, por sensibilização, por partilha. E nós na Associação Salvador temos um conjunto de atividades e de programas que apoiam essas pessoas. Começam pelos eventos, depois começam também a praticar desporto adaptado, depois muitas vezes também candidatam-se a uma série de apoios que nós temos através da Ação Qualidade de Vida, onde as pessoas podem ter apoios para obras em casa, para desporto adaptado e também para a integração profissional. Também somos muito procurados por pessoas com deficiência que querem ter uma voz na nossa sociedade e temos um conjunto de mentores e de embaixadores de acessibilidades
que tem uma série de programas fundamentais e de ações de divulgação nas zonas onde moram e nos locais onde habitam, que são fundamentais, e a associação o que faz é dar ferramentas e alguma formação também a essas pessoas para que tenhamos uma voz única e falarmos por todo. E, portanto, é um conjunto de iniciativas que nós temos, que é desde que a pessoa sofre o acidente até até ter uma vida ativa. Nós cobrimos um bocadinho essas atividades de preparação para uma vida ativa e de continuação. De uma reintegração, provavelmente. Não é? E como é que uma pessoa chega até vocês? Pode chegar através do nosso site, que é a forma mais simples hoje em dia, ou através também dos nossos programas nós temos um ginásio adaptado na Fundação Inatel, onde praticamos desporto todas as semanas, nos nossos escritórios, onde fazemos entrevistas também de trabalho, mas eu diria que o mais fácil e o mais comum é através do telefone e através do e-mail. Que podem encontrar no site de Salvador, da Fundação, peço desculpa, da Associação Salvador. Ao longo destes 20 anos, e fazendo aqui quase um balanço, teria feito algo diferente? Sim, eu acho que olhando para trás há muitas coisas que se calhar poderia ter dado mais atenção, ou poderia ter feito um caminho mais incisivo em determinada área, mas eu acho que as coisas também têm a sua razão de ser. Eu acho que todas as pessoas que trabalham comigo na associação, e muitas delas já trabalham também há muitos anos, sentem orgulho no caminho que fizemos, mas obviamente que temos que também olhar para trás e ver se as decisões que tomamos foram as mais acertadas. Nós atualmente estamos também a fazer uma reflexão estratégica junto também com vários parceiros, com a Nova, que tem um programa também de apoio ao terceiro setor, e é muito importante todo este conhecimento e, sobretudo, perceber se as nossas ações se vão de encontro ao que as pessoas com deficiência precisam e se aquilo que nós temos para oferecer se verdadeiramente muda a vida das pessoas. Mas eu diria também, pelos questionários e pelos questionários de satisfação que nós fazemos regularmente das nossas iniciativas, nós temos uma taxa de satisfação muito, muito positiva, que nos deixa orgulhosos, mas obviamente que não nos podemos deixar de questionar e de avaliar, porque eu acho que esse é que é o grande sucesso também. Sim, das organizações. E melhorias podemos fazer sempre, não é? A reintegração, a integração de uma pessoa com deficiência na sociedade requer essencialmente o quê? Eu diria que é, sobretudo, ter uma mente aberta e próxima da outra pessoa. É estarmos abertos a uma cultura também diferente e aceitar as outras pessoas com as suas características. Porque se todas as pessoas tiverem esta sensibilidade ou tiverem esta pequena abertura, rapidamente se transforma, e nós percebemos que não é nada demais de conviver com uma outra pessoa que também tem uma deficiência. E para quem tem essa deficiência? Para quem tem essa deficiência, eu acho que é muito importante não nos isolarmos e, sobretudo, estarmos ativos e participativos na nossa vida. Mas, sobretudo, não nos isolarmos. Acho que esse é o ponto principal, porque muitas vezes eu conheço algumas pessoas que se isolam, que se fecham. Existem cada vez menos, porque, de facto, como falámos há pouco, da mudança digital que transformou muito a vida das pessoas com deficiência, e são vários os exemplos que nós vamos conhecendo e vários os testemunhos muito bons e muito positivos que vêm enriquecer a nossa sociedade. Salvador, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu queria saber, no final de contas, qual é a receita para nos conseguirmos sempre superar e manter o foco no caminho.
Eu acho que é não nos resignarmos, tentar uma constante melhoria naquilo que fazemos e, sobretudo, também ter uma escuta ativa sobre aquilo que nos rodeia e a sociedade, os colaboradores, o público-alvo a quem nos destinamos, e isso é o mais importante para depois podermos fazer uma reflexão e agir enquanto equipa. E depois eu acho que a melhor receita é, sem sombra de dúvida, tratar bem os nossos recursos humanos, porque sem pessoas não conseguimos alcançar os objetivos que pretendemos, não é? E isso é fundamental. Salvador, muito obrigada por ter vindo e falado connosco. Este foi No Final de Contas, com Salvador Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.